Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus irmãos, boa noite. Nós vamos estudar agora a questão 83 do Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, essa é a parte segunda do Livro dos Espíritos, que trata dos espíritos, né? E principalmente no subitem a origem e natureza dos espíritos. Então, esse é o tema que nós vamos abordar, tendo como referência a questão 83. Nessa questão, Kardec propõe aos espíritos que contribuíram com a codificação com a seguinte pergunta: os espíritos terão fim? Compreende-se que o princípio de que eles emanam seja eterno. Mas o que perguntamos é se a sua individualidade terá um termo e se, num dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se desagregará e não retornará à massa de que saíram? Como acontece com os corpos materiais, é difícil compreender que uma coisa que teve começo não tenha fim. Bem, então aqui a gente vê Kardec fazer algumas afirmações nesse questionamento, né, que são importantes que a gente reflita, né? Então ele está perguntando se o espírito tem fim. Por quê? Porque já foi estudado, já foi respondido, inclusive, pelos espíritos, de que nós somos criados por Deus. O espírito é uma criação de Deus e que ele está criando constantemente, né? Bom, se nós somos criados, nós vamos ter um fim? Vai chegar um momento que o espírito vai deixar de existir? E aí ele esclarece até mais, né? Porque nós vamos deixar de ter a individualidade que nós temos, nós vamos deixar de ser um ser individual que tem consciência de si próprio para voltar a essa emanação do universo, né? Ou mesmo se chega a um determinado tempo, a constituição do espírito começa a se desagregar. Como o organismo físico, né, a matéria, ela com o passar dos tempos, ela vai se transformando, deteriorando, desgastando, mudando, né? Então, basicamente, ele pergunta, levando em consideração essas questões. E aí, os espíritos, né, respondem da seguinte forma: há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é ilimitada. Até porque o Espírito respondeu isso, porque Kardec coloca lá no finalzinho, fica difícil compreender, né? Quando ele faz a pergunta, ele fala assim: fica difícil compreender algo que tem começo e não ter fim. E aí os Espíritos respondem dessa forma: muito do que a gente não compreende é porque a gente ainda está limitado no nosso conhecimento, né? Nós ainda não conseguimos desenvolver a nossa inteligência a tal ponto de compreender. E nós não conhecemos tudo no universo ainda. Nós somos espíritos em evolução e temos uma limitação que é dada pelo nosso conhecimento atual, nosso estágio atual de evolução. À medida que a gente vai evoluindo mais,
a gente vai ampliando esse leque de conhecimentos. E aí ele diz, até para explicar isso, o filho não compreende tudo o que o pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Né? Então, está dizendo para nós o seguinte: é chegado um momento, à medida que eu for evoluindo, adquirindo conhecimentos, eu vou ter uma compreensão maior. No estágio de evolução da humanidade aqui no nosso planeta, não nos dá condição de compreender tudo que existe no universo. Nos dá algumas noções, alguns caminhos, e a gente vai estudando para compreender. E os espíritos encerram a pergunta dizendo assim: nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Então, quando ele fala por enquanto, é evidente que vai chegar um momento que a gente vai compreender. Agora, na nossa limitação de conhecimento, a gente não tem condição de compreender isso totalmente. Mas o que é importante a gente entender que nós somos seres espirituais momentaneamente vivendo envoltos por um corpo material na vida orgânica material. Vai chegar um momento em que esse corpo físico orgânico ele morre, ele se deteriora, e com essa deteriorização o espírito volta à sua condição de ser espiritual. Esse ser espiritual que pensa, que é inteligente, que vê, ele continua o seu processo de evolução, de adquirir conhecimentos, né? De adquirir valores morais no seu processo de evolução. E à medida que essa evolução vai se dando, tanto intelectual como moral, o espírito vai criando condição de adquirir mais conhecimentos sobre a criação de Deus, inclusive sobre sua origem e o seu fim. Se bem que quando a gente fala fim, dá a impressão que vai acabar, né? Mas vamos pensar assim: o futuro. Como seremos no futuro? O que a gente consegue compreender hoje é, à medida que o espírito vai adquirindo conhecimento intelectual e valores morais, ele vai alçando voos mais altos. Ele vai se habilitando a ter outros conhecimentos, a se capacitar mais, a conhecer mais. O Emmanuel ensina que a evolução se dá com duas asas. A asa do amor, né? E a asa do conhecimento. Um intelectual, o outro moral. Só com uma a gente não evolui. A gente precisa das duas. E assim, quanto mais evoluídos, nós vamos abrindo, tendo cada vez mais abrindo a oportunidade de conhecer
Deus, sua criação e esse universo que a gente muitas vezes nos traz, né, dúvidas, nos traz curiosidades, mas tudo tem seu tempo. Não adianta nós querermos ensinar para uma criança recém-nascida uma equação matemática. Ela ainda não tem os elementos para compreender uma equação matemática. Eu estou falando isso, estou puxando a brasa para minha sardinha, porque minha formação está voltada para a área de exatas. Mas para mim isso mostra o tanto que a figura que a gente precisa mostrar aqui. Por que a gente não sabe, não consegue ainda compreender por que nós seremos infinitos? Nós fomos criados, então nossa vida, nossa origem começou num determinado momento em que Deus nos criou, mas nunca mais nós vamos acabar. Nós vamos continuar sempre o ser individual que somos. Só que cada vez mais evoluídos, cada vez mais afinados com o universo, porque nós vamos conhecer esse universo, compreender e interagir com ele de uma forma mais harmônica. E é assim que nós vamos ter a compreensão de muita coisa que hoje a gente não compreende. Então, esse exemplo que eu citei da criança e a equação é o mesmo que o Espírito fala do filho e o pai, né? E o filho não tem o mesmo conhecimento do pai, porque ele está começando o seu processo de aprendizado, de compreensão, enquanto o pai já passou por várias experiências, adquiriu vários conhecimentos e ele tem mais entendimento, mais conhecimento do que seus filhos. Isso é algo natural, né? Então, meus irmãos, é isso que a gente queria trazer na noite de hoje. Tenhamos como objetivo a nossa evolução. Tenhamos como meta adquirirmos cada vez mais conhecimento. Tanto conhecimento intelectual quanto o conhecimento moral. Porque não adianta eu me esforçar num e deixar o outro de lado. Eles são complementares. Nós precisamos dos dois. Então, a gente precisa, ao longo da nossa jornada de evolução, buscar nosso crescimento, desenvolvendo em nós os valores morais, buscando no Evangelho de Jesus o caminho para nos desenvolvermos moralmente. A base Jesus deixou para a gente. A base é caridade, porque ela ajuda a combater o egoísmo. Humildade, porque ela ajuda a combater o orgulho. Orgulho e egoísmo, duas grandes imperfeições que nós ainda carregamos. Uns em maior grau, outros em menor grau. Mas não adianta a gente achar que a gente não tem, não carrega em nós ainda essas imperfeições, porque nós carregamos. Tá? Eles se manifestam na gente, essas imperfeições, muitas vezes de forma sutil e desapercebida de nós.
E a gente precisa ficar atento quanto a esses sinais para corrigir, né? Quando alguém faz alguma coisa contra a gente, que nos prejudica, nos contraria, essa contrariedade é o orgulho se manifestando. Alguns vão lá e revidam, brigam, ofendem, o orgulho está mais presente. Outros se sentem só ofendidos. Essa pessoa já está conseguindo combater o seu orgulho, mas ainda carrega ele dentro de si. Ele ainda não consegue compreender que aquele irmão que fez a ofensa, que prejudicou, ele é um doente, um ignorante do conhecimento e precisa de ajuda. E se pensasse assim, não se sentiria ofendido. É assim que a gente precisa trabalhar. É isso que a gente precisa conquistar. Lembra quando Jesus falou, se alguém bater numa face, ofereça-lhe a outra? E era isso que ele estava ensinando para a gente. Lembra quando Jesus falou que a gente deve amar os nossos inimigos, amar quem nos ofende e calunia? Era isso que ele estava falando para a gente, combater o orgulho. Mas a todo momento também, Jesus ensinou para a gente fazer o bem, fazer a caridade, que a vossa mão direita não saiba o que dá a mão esquerda. Fazer o bem, ser caridoso e sem cobrar nada de volta. Quando a gente começa a olhar isso, a gente está combatendo essas imperfeições que nos fazem evoluir moralmente. Então a gente precisa da evolução moral e da evolução intelectual, do conhecimento, das leis naturais, da física, da química, da biologia. E a gente vai adquirindo ao longo das encarnações esses conhecimentos. Tá? E vamos evoluindo. A gente adquire valores morais, valores intelectuais. E isso, entrelaçado, forma o conjunto da nossa evolução, que nos capacita a evoluir. E a nossa compreensão vai ficando cada vez maior quando eu vou juntando essas duas partes. Quando eu vou dando forças a essas duas asas, como Emmanuel chama. Bem, meus irmãos, que Jesus nos ajude, nos inspire nas nossas ações, para que a gente possa compreender cada vez mais a grandeza do nosso Pai Celestial e sua criação maravilhosa, que nós fazemos parte. Boa noite.